Nosso programa desembarca em Porto Alegre para sabermos ainda mais sobre tudo o que envolve o turismo na capital dos gaúchos. Cidade cosmopolita, extremamente agradável, com uma diversidade de atrativos não encontrados na maioria das capitais brasileiras. Assim é Porto Alegre, arborizada, progressista e acima de tudo moderna, que tem vida, muita vida em todos os sentidos. Terra inesquecível, de adjetivos diversos, onde vivem aproximadamente 1,5 milhão de habitantes, em uma estrutura invejável tanto para o turismo quanto para eventos. Parque Farroupilha, Brick da Redenção, Mercado Público, Usina do Gasômetro, Casa de Cultura Mário Quintana, Caminhos dos Antiquários, Passeio pelo Lago do Guaíba, Moinhos de Vento. Porto Alegre do Parcão e do Parque Marinha do Brasil. Porto Alegre do Centro Histórico, da farta gastronomia com temperos e sabores sem igual. Porto Alegre, segunda capital brasileira com maior área rural. Tem o privilégio de oferecer uma experiência singular, um espaço de natureza viva, com áreas produtivas e de preservação ambiental e biológica, a poucos minutos do centro urbano. Capital gaúcha, do Inter e do Grêmio. Porto Alegre é tudo isso e muito mais. Um lugar que não dá para explicar, é preciso viver. Porto Alegre, que o turismo sem fronteiras tem orgulho de mostrar nessa edição especial. Inicia buscando a opinião popular. Afinal, ao ser abordado pelo turista, qual passeio ou roteiro você indica aqui na capital dos gaúchos? No momento nós estamos num deles, né, que é a Usina do Gasômetro, que tem um contexto histórico enorme na capital, no Rio Grande do Sul e no Brasil em si, né? A Usina do Gasômetro, visitada por pessoas de todo o país e do mundo, né? No centro histórico, próximo ali o Mercado Público, Chalé da Praça, Fonte Talaveira, a própria Rua da Praia. Porto Alegre tem uma enorme gama de pontos turísticos e atrações turísticas para ser visitada. A gente sabe que a nossa capital é uma vitrine de belezas que nós temos entre as tantas capitais que o Brasil tem. Porto Alegre é uma belezura. Parque da Harmonia em época de evento. Quando tem rodeio é muito importante, mas na época da Semana Farroupilha, que termina a Expo Inter de Esteio, quando está terminando a Expo Inter já estão todo mundo acampados aqui. Vira uma cidade de galpões, você vê todo o folclore gaúcho, toda a cultura gaúcha, apresentada de todos os tipos, todos os meios de comunicação, rádio, televisão, jornal, mostrando. Então isso é muito importante. Chalé da Praça 15, alguns lugares estratégicos, assim, bonitos de Porto Alegre. A Casa de Cultura Mário Quintana também é um excelente ponto, bem conhecido em Porto Alegre, né? Vale a pena com certeza, vale a pena. Porto Alegre é um lugar muito bonito, histórico, lindo, aconchegante, é muito bonito, vale a pena sim, com certeza. O nosso primeiro programa desse mês de maio nos coloca diante de um desafio importante e ao mesmo tempo compensador, na medida em que buscamos passar ao telespectador a importância que é viver Porto Alegre, viver a nossa capital gaúcha em todos os momentos e aqui de forma especial o turismo. Por isso que nós trazemos ao Turismo Sem Fronteiras esse que é um batalhador pelo turismo receptivo, pelas causas que envolvem o turismo receptivo, professor universitário, economista, diretor da nossa ABIH, diretor da Rede Plaza de Hotéis, pesquisador sobre o turismo, meu amigo, Abdon Barreto Filho. Professor, bom recebê-lo no Turismo Sem Fronteiras. Sim, um prazer falar com vocês, com os seus telespectadores, uma oportunidade muito boa de debater um tema tão importante que é o turismo receptivo, nesse caso, na cidade de Porto Alegre. Professor, permita que assim o chame durante toda a entrevista. Esse desafio de viver Porto Alegre me parece não ter tanta dificuldade assim, diante de tudo que a capital gaúcha oferece aos seus visitantes e também, de forma especial, ao morador local. Na realidade, quando se fala em turismo, nós temos que pensar de uma forma bastante coordenada. Tudo que é bom para o morador poderá ser bom para o visitante. Tudo que for bom para o visitante poderá ser para o morador. Porque quando você vai receber alguém em casa, você arruma a sua mesa, você prepara a sua casa,
você coloca flores, você perfuma, você pretende oferecer petiscos, um jantar, um almoço. É o bem receber quando você vai na sua casa. Essa pessoa vai embora, você continua com aquilo ou não. Então, é o caso do turismo. Você prepara para receber as pessoas, você prepara a sua cidade, você sinaliza, você pinta as casas, você procura melhorar os museus para receber o visitante. O visitante vai embora com experiência, com a memorável experiência e fica para o morador. Agora, existe uma diversidade de atrativos que tem no centro histórico de Porto Alegre o seu marco, lá em 1772, já com a chegada dos imigrantes açorianos. Uma cultura e história sem limites, professor Abdon, que também conquista aquilo que chamamos de colônia na cidade grande, que são os caminhos rurais. Quer dizer, alguém poderá estar a se perguntar, Porto Alegre tem colônia? É claro que tem, a Zona Sul ali é uma maravilha. Na realidade, a cidade de Porto Alegre, ela tem algumas características, ao mesmo tempo de uma cidade média e, ao mesmo tempo, com um acolhimento de uma cidade pequena. Eu elevo Porto Alegre, você disse um verbo muito importante, o viver Porto Alegre. As pessoas, quando chegam em Porto Alegre, que fazem contato com a população, que fazem contato com o povo, vê que é um povo bonito, um povo agradável, um povo que sabe receber. Esse acolhimento, essa mistura, esse cadinho de raça, de etnias, faz com que nós tenhamos em Porto Alegre momentos bastante positivos. Quer ver, por exemplo, ao você passar, por exemplo, no Parque da Redenção no domingo, a quantidade de gente bonita, com seu chimarrão, com sua bicicleta, olhando o artesanato, sorrindo, aquilo é uma experiência fantástica. Talvez nós que estejamos no Rio Grande do Sul, na própria cidade, esquece que aquilo é um diferencial. As pessoas em harmonia, passeando, a quantidade de pessoas agradáveis e bonitas, jovens de todas as idades, passeando pelo Parque da Redenção, ou no Parque Marinha do Brasil, ou no Parcão. Quer dizer, é uma cidade que tem uma arborização, ela é privilegiada no seu sentido geográfico, porque, ao mesmo tempo que ela tem essa busca de uma geografia humana rica, ela também tem os seus aspectos geográficos bem interessantes. O próprio Lago Guaíba, que faz com que as pessoas se voltem para o lago e vejam que beleza é esse lago. Não estou nem dizendo simplesmente no pôr do sol, mas uma orla que você pode passear. É uma cidade privilegiada, mas não é só isso. Você pode somar-se a essa geografia a questão histórica e cultural. Quer dizer, é uma cidade que tem um nível cultural muito bom. Você tem uma programação de eventos culturais, shows importantes, teatro. Você tem museus de alto nível. O Museu da PUC, por exemplo, é o 5º melhor museu de tecnologia do mundo. É um museu que apresenta efetivamente atrativos assim que superam muitas cidades do mundo, né? Você tem o teatros, você tem aí toda uma proposta de acolhimento que merece, vale a pena viver Porto Alegre. Agora, diante de tudo isso, se alguém perguntar para o Abdon Barreto Filho qual o local, o ponto turístico que ele indicaria logo na chegada aqui à nossa capital? Bem, na realidade, eu sempre digo que quando a pessoa chega em uma cidade qualquer, merece um passeio pelo centro histórico, porque é lá que tudo começou. E no caso especificamente de Porto Alegre, você chegando naquela parte da praça, onde você encontra 4, 5 museus, o Santander Cultural, é o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, a parte histórica da cidade, nessa região que envolve aonde tudo começou, o mercado, ele merece uma visita. Depois disso, gente, não pode faltar o Museu da PUC. Eu acho que talvez as pessoas o Museu de Ciência e Tecnologia da PUC não lembrem a importância que tem esse museu como a única e a principal atração de categoria internacional que Porto Alegre tem, e talvez o Rio Grande do Sul todo. Então, claro que você pode perfeitamente dar um passeio de ônibus, né? Um ônibus turístico. Poucas cidades do Brasil têm esse ônibus turístico. Você passa 2 horas, 3 horas, 4 horas e consegue ter uma visão da cidade. Mas, repito,
O mais importante de Porto Alegre é a hospitalidade do gaúcho, a hospitalidade do porto-alegrense, o viver Porto Alegre, que você encontra isso nos hotéis, você encontra isso nos restaurantes, você encontra isso com o povo. Isso talvez seja o ponto alto do nosso turismo receptivo. Infelizmente, nós aqui tratamos de mostrar Porto Alegre com entusiasmo, professor, não é? Que o nosso telespectador deveria administrar, em alguns momentos não o faz. Tá? Que sentimento é esse que não permite olhar em volta e enxergar tudo isso, viver intensamente a nossa capital, professor Abdo? Como é que o senhor observa isso? Será que o fluxo intenso do dia a dia está atrapalhando a nossa gente de Porto Alegre, a nossa querida gente de Porto Alegre, que não como um todo, não é? E não permite enxergar essa Porto Alegre que nós estamos mostrando nesse momento? Na realidade, o assunto é bem mais complexo, porque, historicamente, a Serra Gaúcha se organizou e se preparou, e realmente é um dos maiores destinos do Brasil, a Serra Gaúcha, principalmente Gramado, Canela, Bento Gonçalves, por aí, através desse trabalho maravilhoso de anos e anos que foram feitos, e se posicionou muito bem. Porto Alegre teve um ponto alto na década de 70, e depois, por algum motivo, foi deixando acontecer isso mais para o interior. Mas, sem sombra de dúvida, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, Porto Alegre está se posicionando como um grande local para eventos, é a 4ª cidade do Brasil em realizações de eventos internacionais. Ela foi palco de 3 eventos tipo Fórum Social Mundial. Ele tem procurado, de alguma forma, ter um posicionamento como um grande centro de eventos, além de tudo, ser o portão de entrada do Rio Grande do Sul. Quer dizer, a cidade de Porto Alegre, ela entrou pelo conceito de turismo de eventos, do turismo de congressos, convenções, é o que se chama de MICE, Meeting Incentive Congress and Exhibition. É um segmento mundial onde a estrutura que Porto Alegre tem, através dos seus centros de exposições, vamos botar aqui por ordem de tamanho, a Fiergues, a PUC e o Plaza, né? O Plaza, por exemplo, nós aqui no São Rafael, temos uma capacidade instalada que permite realizar simultaneamente eventos até 3.000 pessoas dia. Poucos hotéis do Brasil têm uma estrutura dessa. Aliado a isso, naturalmente, a gente não pode esquecer, não pode negar, que toda vez que a pessoa faz um evento em Porto Alegre, o pré e o pós-tour é a Serra Gaúcha. Então, essa união ela é fundamental para o desenvolvimento do turismo na cidade de Porto Alegre e fortalecer ainda mais os eventos da Serra Gaúcha. Agora, vamos falar diretamente para o empreendedor do turismo, não é? O empresário, porque para quem trabalha com o turismo de forma intensa, certamente deve chatear. E veja bem, nós estamos dizendo que existe um erro quase que na totalidade aqui. Não, temos pessoas que trabalham de forma intensa, assim como o professor Abdo, com tantas pessoas, mas, de qualquer sorte, eu tenho a convicção de que, para quem trabalha o turismo de forma intensa, certamente deve chatear quando observa-se que a capital gaúcha fica no retrovisor, na maioria das vezes, dos visitantes do nosso Rio Grande do Sul. Professor, onde é que nós estamos falhando, digamos assim, que não conseguimos manter aqui pelo menos um dia o nosso turista? E aí é que eu digo, estamos falando agora para aquele empreendedor do turismo, o empresário que também no dia a dia procura, puxa vida, o que é que está acontecendo que a gente não consegue segurar aqui? Evidentemente que é uma maravilha, Serra Gaúcha, Bento, Canela, Gramado, enfim, mas nós temos tudo isso aqui e não conseguimos fazer com que o visitante do Rio Grande esteja presente pelo menos uma noite, ou que pelo menos desça a serra em um dia e conheça as maravilhas que Porto Alegre oferece. Bem, essa sua pergunta é uma pergunta de $1 milhão. Ou pode ser uma tese de mestrado ou de doutorado. Na minha concepção, tanto é que nas minhas pesquisas procurei identificar, é a questão chamada do city marketing, né? O posicionamento da cidade no mercado competitivo de turismo. Os seus ouvintes, os seus telespectadores, sabem que a atividade de turismo receptivo, ela envolve uma cadeia, envolve um sistema onde as ferramentas da economia, principalmente a economia criativa e do marketing turístico, são fundamentais. O que acontece? Normalmente, as verbas, os canais de comunicação, os meios de comunicação, eles precisam ter uma pauta positiva
E nem sempre a pauta positiva ela é livre, ela tem que ser financiada, ela tem que ser investida. Porque quando você começa a trabalhar com uma pauta positiva, apresentando os aspectos positivos, com uma frequência na mídia, esse assunto vai ser resolvido. A ideia de fazer uma pauta positiva, uma agenda positiva, mostrar os aspectos positivos e fazer com que a comunicação chegue mais próximo, vai ser a saída para que não fique sendo olhada pelo retrovisor. Mas o que é que você quer numa capital? É o turismo urbano. E o que é que o turismo urbano oferece? Oferece qualidade de serviço, as opções gastronômicas, a cultura local, que é um oposto do turismo rural. O turismo pode ser urbano ou rural. As capitais, geralmente, se trabalha com turismo urbano. Só que Porto Alegre, além de ter o turismo urbano, também tem o turismo rural. Essa riqueza que existe. Então, passa pela comunicação, passa pela delimitação do produto turístico, passa pelo marketing, sem sombra de dúvida. Passa por decisões políticas, onde a economia criativa e o city marketing não pode faltar. Programas como esse e outros merecem ser fortalecidos por isso.